3 de junho, Santa Clotilde, 545. Apesar de ser filho dos reis da Borgonha, teve Clotilde uma infância muito triste. Gudobaldo, seu tio, obcecado pela ambição, assassinou os pais de Clotilde. 2 dos irmãos, enclausurou a irmã mais velha num convento e levou consigo Clotilde, menina de extraordinária beleza. Embora vivesse num ambiente todo ariano, Clotilde teve a felicidade de receber uma mestra católica, que a educou na religião verdadeira. Quanto mais avançou lhe inspirava a presença do assassino dos pais, tanto mais se entregava a Deus e à sua divina mãe. Debalde se esforçava por ficar desconhecida do mundo. Rara beleza e mais ainda as belas qualidades do coração e do espírito da donzela atraíram a atenção de toda a Borgonha, que se orgulhava de possuir uma princesa tão virtuosa. Pedida em casamento por Clovis I, rei da França, deu consentimento só depois de muito rezar, e ainda assim com a condição do rei, que ainda era pagão, de deixar-lhe toda a liberdade de praticar a religião cristã. Clovis deu palavra de honra de querer respeitar a religião de Clotilde, e assim contraíram núpcias em 493. O único desejo de Clotilde era a conversão do rei e do povo ao catolicismo. Contando com a influência do bom exemplo, instalou a rainha no palácio uma capela riquíssima e organizou o culto do modo mais esplendoroso. Pessoalmente, de pontualidade rigorosa, no cumprimento dos deveres religiosos, sua vida era de penitência e de caridade sem precedentes. Deste modo, Clotilde não só alcançou ser respeitada e amada no meio dos elementos mais ou menos hostis à religião cristã, mas ainda conseguiu que o rei perdesse os preconceitos em matéria de religião e se sentisse feliz em possuir uma esposa tão virtuosa. Clotilde não perdeu a ocasião de mostrar ao esposo a beleza da religião de Cristo. Incessantemente dirigia preces à misericórdia divina, para que se compadecesse do rei e do povo da França, e lhes concedesse a todos a graça da conversão. Clovis não era inacessível aos roubos da esposa, mas não se animava a abandonar as superstições do paganismo, receando o desagrado do povo. Não obstante, consentiu que o primeiro filhinho fosse batizado com toda solenidade. Aprove a Deus sujeitar a fiel serva a provações duríssimas. O primeiro filho morreu, poucos dias depois de ter recebido o batismo. Indescritível era a dor do rei, e o coração encheu-se-lhe de rancor contra a esposa, contra a qual levantou as mais duras acusações. Vejo na morte de meu filho a ira dos deuses, que, irritados com o batismo cristão, assim se vingaram. Clotilde, com mansidão, respondeu: Não menos motivo tenho de chorar a morte da criança, mas dou graças a Deus que se dignou de dar-me um filho para recolhê-lo logo ao seu rei. Que bela resposta, digna de uma mãe cristã. Clotilde não desanimou e continuou a preparar o espírito de Clovis para que recebesse a graça do cristianismo. Quando deu à luz o segundo filho, conseguiu do rei o consentimento para o batismo da criança. Aconteceu, porém, que esse segundo menino também adoecesse gravemente, depois da recepção do sacramento. Para Clovis já não havia mais dúvida que era o sacramento cristão o causador da morte do primeiro e da doença do segundo filho. Alucinado pela dor, rompeu em blasfêmias e lançou contra a esposa os mais graves insultos. Clotilde sofreu tudo calada, mas seu amor a Deus e a confiança na divina providência nenhum abalo sofreram. Com o intuito de desagravar a santa religião ultrajada, tomou a criança doente nos braços e, de joelhos ante o crucifixo, ofereceu a inocência do filhinho pela conversão do pai. Deus recompensou essa humildade e caridade pela repentina cura do menino. A alegria e o pasmo de Clovis ao ver o filho são e salvo eram indescritíveis. Bendizendo a grandeza e o poder do Deus dos cristãos, prometeu aceitar a fé cristã, promessa cujo cumprimento, porém, depois protelou, alegando 1000 motivos. Neste entrementes, veio a guerra contra os alemãos. Despedindo-se da mulher, esta lhe disse: Não ponhas tua confiança em teus deuses, que nenhum poder tem, mas confia em Deus, Todo-Poderoso, que te dará a vitória sobre teus inimigos. Lembra-te destas palavras quando te achares em perigo. Em Tolpiac feriu-se sangrenta batalha, e a vitória pendia para o lado dos alemãos. Nas fileiras dos exércitos de Clovis reinava já desordem, e ele mesmo corria risco de ser aprisionado.
Nesta suprema angústia, Clovis se lembrou das palavras que a esposa lhe dissera à despedida, e, olhos e mãos elevadas ao céu, assim rezou: Ó Deus de Clotilde, valei-me. Se me libertardes desse perigo, me concederdes a vitória, acreditarei em vós e a vossa religião será introduzida no meu reino. Imediatamente, as coisas mudaram de aspecto. Um pânico inexplicável e poderoso dos inimigos, que foram completamente derrotados. Indescritível foi o júbilo dos francos e do rei, que tão evidentemente acabaram de experimentar o poder do Deus dos cristãos. Desta vez, Clovis cumpriu a palavra. Instruído na doutrina cristã por São Remígio, pelo mesmo santo bispo, foi batizado em 496, em Reims, e com ele 3.000 francos receberam o mesmo sacramento. As ruas da cidade ostentavam um ornato pomposo, e a catedral achava-se solenemente enfeitada. É este o reino do céu, santo padre? Perguntou o rei ao transpor o limiar da catedral. Quando o bispo lhe falou da morte de Cristo na cruz, Clovis respondeu: se eu lá tivesse estado com os meus francos, nada lhe teria acontecido. Quando Clovis se dirigiu ao pia batismal, São Remígio o recebeu com estas palavras: inclina tua cabeça, altivo cigâmbro, e adora o que até hoje perseguiste e persegue o que até agora adoraste. Diz a lenda que no momento do batismo de Clovis, todo o povo viu como uma pomba branquíssima que trazia no bico um frasco com os santos óleos e um anjo no estandarte de bordado riquíssimo. O frasco conservou-se até o tempo da Revolução, quando foi quebrado. O lis, desde então o brasão dos reis da França, é um símbolo antiquíssimo de origem céltica e significa fertilidade. Embora cristão, Clovis continuou na carreira de conquistador, dando muitas provas de um caráter bárbaro e índole feroz. Morreu na idade de 70 anos. Clotilde teve muitos e profundos desgostos com os filhos, que se guerreavam em lutas fratricidas. Morreu em 545 e seu corpo acha-se na igreja de Santa Genoveva, em Paris. Reflexões. Grandes foram as provações porque Deus fez passar sua fiel serva e apóstola Santa Clotilde. A resignação profunda, a fé em Deus e a oração perseverante fizeram com que o desânimo não se lhe apoderasse na alma atribulada e vitoriosa e fizesse sair da luta contra os infortúnios que lhe atravessavam no caminho. Deus concedeu-lhe a graça e a satisfação da conversão do marido e de uma grande parte dos subditos. Se também a nós Deus mandar uma cruz em forma de contínuas contrariedades, acusações injustas, sofrimentos físicos e morais, recorramos à oração e não nos entreguemos à tristeza e ao desânimo. Sofrimento que vem mandado por um pai, que nos tem tanto amor, não pode visar outro fim senão o nosso bem temporal e eterno. O sofrimento um dia há de converter-se em alegria. As lágrimas derramadas hoje darão lugar a uma felicidade que não terá fim.